Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo se iniciando, desta vez trazendo um assunto bastante frequente dentro das empresas, que é a criação de uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica que serve para relatórios gerenciais, fazer com que esse monte de dados, que eu tenho aqui, inclusive como exemplo, se transforme em 3, 4 linhas e que faça o teu gestor, teu diretor, teu responsável direto tomar uma decisão mais rápida e mais efetiva. Então já vai deixando o teu like, se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo pela frente e essa aula promete fazer com que você conclua dentro de um projeto teu, dentro de uma planilha que você já tem, uma planilha já existente dentro da tua área, dentro da tua empresa, para você já aprimorar o teu poder de análise. Bom, roda a vinheta, porque depois da vinheta a gente vai mergulhar no assunto. Aqui nós temos um banco de dados, como eu falei para vocês, onde a fonte é do setor farmacêutico, não são números reais, é apenas para nós termos aqui uma noção do que de fato é uma análise dentro de uma tabela dinâmica com números, com situação, com uma situação que a gente consiga trazer no ambiente de análise, no ambiente da tabela dinâmica. Então assim, aqui nessa primeira coluna a gente tem região, depois a zona, onde essa região está localizada, total de faturamento, total de unidades, similar genérico, grau de participação de cada região em cima de similar genérico. Nós temos também perfumaria, referência. Então a tabela ela está cheia, recheada de informações que visualmente falando ela está poluída. Então é uma tabela extremamente necessária para ter dentro da empresa, mas ela está muito poluída em poder de análise. Então como eu faço para poder trazer num ambiente mais clean, um ambiente mais limpo, que seja gerencial, que dê para tomar uma decisão? Então vamos aprender do zero. A gente vem aqui na página superior do Excel em inserir, na primeira opção, tabela dinâmica. E já vai a primeira dica para vocês. Reparem que eu não preciso selecionar tudo pelo Ctrl T, pelos atalhos que existem dentro do Excel para poder criar uma tabela dinâmica dentro de uma base de dados. Basta você clicar em qualquer lugar dentro da planilha, dentro do preenchimento dela, e vir em tabela dinâmica, que ele já entre as extremidades da planilha já seleciona toda a base de dados. Então reparem que essa linha pontilhada correndo é justamente a seleção da tabela dinâmica. Eu não precisei selecionar tudo para ele entender que o intervalo que eu quero é o intervalo inteiro. Agora, se ele faz esse preenchimento e você de fato não quer que fique todos esses dados dentro de uma dinâmica, você com Shift e as setas consegue manusear de uma forma muito rápida também. Mas no caso, eu quero selecionar todo o intervalo mesmo da tabela. Aqui aparece uma informação também dentro da caixinha de diálogo do Excel para criação da tabela dinâmica, escrito assim: usar uma fonte de dados externa. Isso serve, pessoal, se eu quiser trazer de uma outra fonte, de um Axis, de um outro banco de dados, de um próprio ERP, só que obviamente tem um outro passo a passo. Se eu quiser trazer de uma outra fonte, o Excel também permite. Ele pede para eu escolher uma conexão e eu consigo fazer uma tabela dinâmica de uma fonte que não esteja relacionada a essa tabela, a essa pasta do Excel, certo? E aqui embaixo a gente tem condição também de fazer a criação de uma tabela dinâmica em um lugar já existente. Então eu posso criar uma tabela dinâmica aqui do ladinho, como eu posso também criar uma nova guia aqui embaixo para fazer com que eu manuseie a tabela dinâmica. Nesse caso eu vou criar uma nova guia e dou um OK. Repare que já criou para mim o ambiente de tabela. Uma outra dica que eu dou para vocês, reparem nos títulos do teu banco de dados, porque o Excel ele não permite que você crie uma tabela dinâmica se alguma coluna tiver sem título. Então muita atenção a isso antes de fazer a criação da tabela dinâmica. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu quero trazer como relatório gerencial. Nós temos aqui os 4 quadrantes dentro da tabela dinâmica, cada um deles extremamente importante. A gente vai falar sobre
eles para você entender, que é o seguinte: eu quero que eu emita um relatório gerencial para o meu supervisor, trazendo por zona, zona sul, zona oeste, sudeste, qual é o total de faturamento e total de unidades vendidas. Muito simples. Então eu venho aqui em regiões, vou trazer em filtro, já vou explicar para vocês por que disso. Zona eu vou colocar em linhas, total de faturamento eu vou colocar em valor, porque eu quero que traga o valor do faturamento de cada zona, e total de unidades também em valores. Reparem que eu coloquei em filtro a situação de regiões, só para vocês entenderem o seguinte: filtro serve para isso aqui, pessoal. Se eu quiser saber apenas a Adamantina e der um ok, ele vai trazer que a Adamantina fica na região, na zona, oeste, total de faturamento é 65 mil, 18 mil unidades venda mês. Então, 187 mil unidades venda mês. Então, o que acontece? A questão do filtro é justamente para eu saber de um lugar específico ou de vários lugares específicos, né? Se eu quiser também saber dessas 3 regiões, ele vai me trazer quais são as zonas destas regiões, total de faturamento e total de unidades vendidas também. Muito simples, né? Então vamos seguir colocando tudo para vocês terem uma noção do que me apresenta. Aqui eu posso fazer a configuração da planilha, colocar como moeda, aqui em valores, para me trazer de uma maneira mais clean, né, de análise. Então reparem que minha tabela dinâmica ela já está com um corpo gerencial, ela já está resumida, ela já está de certa forma, visualmente falando, bonita. Eu já consigo decidir algumas coisas aqui, como por exemplo, a região sudeste me apresenta maior faturamento em relação às outras, 14 milhões de faturamento com 38 milhões de unidades vendidas. Para quem está analisando, bate o olho nessa informação e já consegue dizer que região sudeste é uma região extremamente aquecida para o segmento farmacêutico. Eu já posso, inclusive, visitar alguns pontos para poder abrir uma lojinha por lá, que eu sei que lá é um lugar aquecido, lá vende de fato, né? Aí eu quero trocar, Igor, mas eu não quero ver mais o total de faturamento, eu quero ver outra situação. Tabela dinâmica, gente, ela é, como o próprio nome diz, né, por ser dinâmica, eu posso tirar e colocar informações aqui da maneira que eu achar melhor. Então, se eu quiser olhar similar genérico, total de unidades vendidas por zona, eu também tenho condição de olhar. E justamente a região sudeste se destaca novamente, ó, com 14 milhões de unidades vendidas. Deu para entender, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. As dicas também de hoje servem muito para qualquer trabalho que você fizer dentro de uma tabela dinâmica. Qualquer coisa, deixa no comentário se ficou com alguma dúvida, se você quer continuação desse vídeo, para a gente falar também sobre gráfico dinâmico, falar outras coisas a respeito da tabela dinâmica, ok? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.